Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Silene, estou responsável pela área de marketing e vendas do CPQD. Quero agradecer a presença de todos que nos assistem e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós damos início a uma série de lives que estamos organizando e preparando com a participação de clientes, parceiros e também autoridades. Nosso objetivo é compartilharmos momentos de reflexões sobre o novo cotidiano, sob a perspectiva de tecnologia, segurança e inovação. Afinal, passamos anos planejando e desejando a tal transformação digital. E parece que agora, meio que, de repente, ela se transformou em realidade, não é mesmo? As lives serão sempre moderadas por profissionais do CPQD e terão 1 hora de duração. Para inaugurar esta série, o tema de hoje é Inteligência, o protagonismo dos voice bots. Para conduzir esse bate-papo com os nossos convidados, eu convido o João Eduardo Ferreira, que é o líder para o tema de inteligência artificial no CPQD. João, vamos lá. Vamos lá, que agora é com vocês. Uma excelente live para todos. Boa noite, boa tarde, né? Fim de tarde. Eu sou o João Ferreira, eu lidero aqui no CPQD um tema estratégico nosso de inteligência artificial, ou simplesmente IA, como vamos comentar daqui para frente, né? A gente sabe da importância da IA no dia a dia das pessoas e das organizações, isso é fato, né? E nós aqui trabalhamos cada dia para permitir que isso possa levar mais benefício aos negócios e à sociedade em geral. Esse é o nosso propósito, né? E a IA é uma das forças que impulsiona vários temas no nosso cotidiano, e mais agora os voice bots. Então, nós vamos focar um pouco nesse tema de voice bot com a inteligência artificial. Então, eu agradeço aqui os colegas da Talk Telecom e da Voxline, e também a todos vocês que estão conosco aqui ao vivo, nos acompanhando. Eu peço ao Danilo Murbach, que é CTO da Talk Telecom, que se apresente rapidamente, e depois eu passo a palavra para o Alisson Baggio, também diretor de tecnologia da Voxline, para se apresentar também. Por favor. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui então é Danilo. Eu sou o CTO da Talk, né? Um pouquinho aí da minha história. Eu sou um engenheiro de computação. Trabalho aí com a parte de voice bots desde 2010, 2011 mais ou menos, né? No começo era uma coisa muito utópica ainda, né? E hoje eu gerencio e lidero uma equipe de desenvolvedores e engenheiros de software que fazem o desenvolvimento da nossa plataforma, né? Que é uma plataforma de diálogo, né? Uma plataforma de automação de diálogo dentro do mercado de negócios aí real, né? Coisas aí que atuam sempre. Comecei nessa atividade aqui na Talk em 2015, fazendo a primeira parte de atendimento de televendas, né? Os robozinhos chatos que todos conhecem aí. Mas uma breve introdução aí seria isso aí, pessoal. Alisson, por favor. Bom, pessoal, meu nome é Alisson Baggio, atuo como diretor de tecnologia do Voxline. Estou nesse ramo de tecnologia há mais de 20 anos, apesar de ser novo assim, estou há mais de 20 anos, né? E a gente tem como compromisso transformar o modelo que já vem sendo falado há muito tempo, que é da evolução digital, colocar inteligência artificial nos processos. Então, esse é o nosso caminho do Voxline. A gente está nessa empreitada com o pessoal da Talk aí há mais ou menos um ano e pouquinho, onde a gente fez um processo muito, muito bom e bonito de ver o resultado final, principalmente agora na época da pandemia. Isso veio fortalecer ainda mais o caminho que nós traçamos a esse tempo, essa jornada,
E a gente tem muito, aprendeu que não tem mais barreiras, que nós vamos falar um pouco disso, que não tem barreiras, acho que todos os processos, todos os atendimentos podem ser feitos através de robô. Lá a gente trata como AVI, que é agente virtual inteligente, as pessoas tratam como voice bot, então cada um tem um nome para isso. No nosso caso, lá a gente cabe que é um agente virtual, com uma inteligência que é inteligência artificial, e acho que a gente pode colaborar com todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo esse aprendizado, essa experiência que a gente está aqui para compartilhar e dar coragem para que todo mundo possa ter essa jornada positiva. Obrigado, Alisson, obrigado, Danilo. Eu só queria lembrar a todos, né, que vocês têm no YouTube aí um local para o chat, para vocês colocarem questões, e nós vamos estar com pessoas olhando as questões, e ao final da nossa apresentação aqui, da nossa discussão, a gente vai estar vendo algumas dessas perguntas, tá bom? Então, fiquem à vontade. Bom, a gente está falando nesse campo aqui de manter, de ser capaz de manter o relacionamento próximo com os clientes, né, e isso é um desafio a todo tempo, né, empresas de todo tamanho, de todo porte e de todos os setores, né, como manter essa relação e essa interação com seus clientes de forma próxima, né, e nesse novo cotidiano, como a gente vem chamando aqui agora, né, atender remotamente com a qualidade, todos os clientes, porque agora você já não tem parcelas deles que seriam, né, que antigamente, antes, eram atendidos talvez por outro presencialmente, você agora tem essa nova imposição, né? Então, fazê-lo com a mesma qualidade, fazê-lo para todos, pode fazer a diferença nessa proximidade, vamos dizer assim, digital, face ao distanciamento real, físico, que nós estamos vivendo, né? Então, os voice bots viabilizam, de certa forma, essa massificação dessas interações, vamos chamá-las aqui inteligentes. Quando eu estou usando inteligente aqui, eu estou falando entre aspas, porque a gente sabe que essa inteligência artificial não é exatamente a nossa, vamos pensar assim, né, nesse momento que nós estamos, mas é isso, essa interação mais inteligente por meio dessas conversas, de certa forma, por outro lado, humanizadas, né, isso vai exigindo capacidades cada vez maiores desses sistemas de entendimento das necessidades, de entendimento, eventualmente, das emoções que estão envolvidas nessa relação, né, de certa forma, com esses clientes. Então, é preciso cada vez mais que a gente olhe para esse tipo de solução. Essa é a nossa visão nesse momento, né? E essas tecnologias de fala têm estado muito, muito presentes no mundo afora. Elas estão aí ganhando protagonismo na telemedicina, na educação, já em meios de pagamento, o uso da voz, e em vários outros negócios, e um deles é esse que nós estamos aqui, estamos falando de um negócio de delivery, muito importante, que eu acho que o Alisson depois vai destacar um pouco mais, e como que a voz, como que o voice bot está ocupando o seu espaço, né? Então, a combinação da IA, ou da inteligência artificial, até já coloca um termo chamado de voice AI, né? A voz inteligente, de certa forma. E cada vez mais essa inteligência, né, é colocada tanto para o reconhecimento do que é falado, para interpretar o que é falado, para contextualizar o que é falado, para identificar esses sentimentos, e até mesmo já se fala, e a gente sabe disso, chegar-se a fazer diagnósticos, por exemplo, médico através da fala. Então, a fala é uma interface nossa muito natural e que tem vários aspectos que podem ser explorados, né? Então, as possibilidades são enormes e esse é o ponto que nós estamos aqui, tá bom? Eu gostaria, então, nesse ponto, de colocar perguntas para os nossos convidados, e aqui eu queria abrir nesse momento, qual é, na visão de vocês, a importância do bot de voz, né, ou do agente virtual de voz, como você citou, Alisson, durante essa pandemia? O que mudou no negócio, tanto no caso do delivery, né, começando com o Alisson, trazendo essa perspectiva desse negócio, e depois com o Danilo, na perspectiva de fornecedor de solução e de serviços nesse campo? O que mudou aí no aspecto envolvendo essa pandemia, esse momento que nós estamos atravessando agora? Por favor. Bom, para o Voxline no atendimento, ele teve dois fatores importantes. Nós começamos, o nosso projeto era assim, vamos ter essa inovação, essa disrupção, que ela é bruta para o mercado, estamos falando do ano passado, nem se pensava em pandemia. Então,
não existe nenhuma experiência tão ruim quanto você ligar para pedir um alimento na sua hora da sua refeição e você não conseguir falar. Isso é uma coisa péssima. Isso é uma experiência, assim, das piores possíveis. E aí existia o chamado abandono ou não atendido. Então, nos reunimos com o pessoal dos profissionais da Talk, e falamos assim, cara, temos esse desafio. Vocês querem entrar nisso? Vamos lá. Fizemos esse trabalho. Resolvemos o problema 1. Acabou o abandono. Todos os clientes da rede que ligavam para fazer o seu pedido, ele era atendido. Ou por humano, ou talvez pelo agente virtual. Putz, deu certo, todo mundo está sendo atendido, vamos lá. O que está acontecendo agora? Vamos trabalhar a conversão. Algumas pessoas talvez se assustavam um pouquinho de ser atendido por um agente virtual. Aí começamos a fazer um trabalho de ligar para as pessoas, explicar, saber a experiência delas, a expectativa, e vamos fazer um processo de curadoria inicial. Pô, e as pessoas já estavam sabendo que aquilo existia. Ou seja, os pedidos começaram a aumentar. Pô, puta, tá legal agora, vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer agora? Já estamos atendendo, acabou o abandono, o número de pedido aumentou, os clientes estão satisfeitos, vamos dar o segundo passo. Qual foi o segundo passo? Deixar o humano no horário, que é o horário de HMM, que é o horário de maior movimento, que é geralmente da 11h30 até 1h30, 2 horas da tarde. Esse preferencialmente atendia o humano, e depois desse horário atendia o robô. O robô ficava das 2 até as 5h30. Começou a aumentar a conversão, vai treinando o robô, vai melhorando as APIs, vai fazendo os ajustes para que o robô ele seja uma alternativa ao humano. A gente não quer, e não existe essa perspectiva do robô substituir o humano. A gente entende que ele vai ser uma alternativa. E a pandemia veio para fortalecer isso. Quando da pandemia, que não tinha humano, por motivos óbvios, que não podia trabalhar com aglomeração, o robô, ele simplesmente se tornou o primeiro canal. Porque ele já estava treinado. Ele já estava próximo ao humano. Então, ele já conseguia atender qualquer pessoa. E aí, ele teve um acréscimo de mais de 300%. Porque ele virou o primeiro canal, a Na Voz hoje é o humano, é o AVI, e depois é o humano. Ou seja, a relação para o nosso negócio, ele ficou non-stop. Não teve 1, 2 dias. Foi virar uma chave. Porque ele já veio sendo treinado. Ele já veio sendo colocado em prática tudo aquilo que a gente detectava de melhoria. E daqui para frente é incrementar a inteligência cada vez mais nele. Para nós foi muito importante, então um case muito de sucesso. Uhum. Danilo, na sua visão, qual foi a importância durante esse processo que nós estamos passando, como um integrador e um provedor de serviço nesse campo? Então, primeiro parabenizar o Alisson aí, que explicou muito bem aí a diferença e o quando o robô pode ajudar aí, o agente virtual consegue dar esse apoio, né, na estrutura. E falando sobre essa questão, pensando mais nos stacks de serviço, né, foi um canal que foi começou a ser muito consumido, né, como o Alisson falou um pouquinho lá atrás, eu acho que todos devem ter sentido isso de alguma maneira, seja estando do lado do cliente ou estando do lado de quem entrega as soluções, que é a questão de você precisar usar um canal de voz, e muitas vezes a empresa não vai ter um humano para poder fazer um atendimento 24/7. E dentro da pandemia, o que teve de grande mudança aí foi que o canal começou a ser muito, muito mais utilizado, né? E, incrivelmente, assim, a gente já tinha uma expectativa disso, né? Tivemos condições de dar vazão à demanda, né, que recebia, né? E também a questão de conseguir... Como explicar isso, mas de conseguir trabalhar com essa elasticidade, né, e conseguir dar vazão a 400 pessoas falando com o robô e depois cair para 50, a gente conseguir
gerenciar isso, né? E a ferramenta do CPQD a gente consegue trabalhar muito bem escalável com ela, e isso isso nos ajuda muito. Aí todos os nossos produtos precisam ter escalabilidade. Então, a gente conseguiu atender muito bem, sem ter estouros aí nos canais. Aí. Tá, então, quer dizer, a escalabilidade é um ponto importante aí, quando você precisa crescer rapidamente e se adequar a um volume que você não estava eventualmente esperando naquele canal. Exatamente. E a pandemia, todo mundo viveu isso, né? Tudo se congestionou, né? As pessoas não saíram mais de casa, não tem ninguém saindo de casa, as pessoas estão evitando e tentam resolver o máximo pelas ferramentas mais próximas que tem na mão, né? Seja um computador, seja um telefone, né? E falando aí do tamanho que é o projeto da Voxline, né? O Habib's, eu não sei em números, mas acredito que é o maior delivery do Brasil. É o maior delivery. Único, né? Então a gente está falando aí a estrutura que o Alisson tem é o maior call center de comida e atendimento do Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma visão completa das demandas e de como isso foi, assim, cresceu muito nessa pandemia. E não teve tanto impacto, não sofreu tanto impacto, né? Como a gente viu várias coisas, né, sofrendo aí, alguns sites caindo, alguns aplicativos também. Tá. Bom, delivery, então, é crucial nesse momento que está todo mundo em casa, né? Eu queria agora, falando um pouco da tecnologia dos voice bots nesse novo momento também, eu queria entender, assim, quais serviços foram precisos, como é que foi aquilo que precisou migrar mais rapidamente para essa tecnologia digital, vamos pensar assim, para garantir a continuidade dos negócios aí, como é que vocês pensaram nisso, o que precisou ser priorizado, né? E quais serviços deverão permanecer digitais nesse cenário pós-pandemia, ou nesse novo cotidiano que a gente está falando, né? Eu gostaria de ouvir o Alisson aí, do ponto de vista também do delivery, e depois você, Danilo, tá bom? Sobre o aspecto de como é que foi, o que vocês tiveram que escolher, e como é que é daqui para frente, né? Putz, eu acho que o que acelerou por conta da pandemia, que já estava sendo estudado, mas foi muito rápido, e o Danilo, o time dele tem que fazer um trabalho ágil, que essa é uma característica importante da Talk também, que para trabalhar com delivery tem que ter agilidade, foi a parte do saque. Eu acho que esse era o ponto que faltava, porque o cliente pedia, mas aí ele tem que ligar por algum atraso, por produto trocado, ou por alguma qualidade, ou por algum elogio, que o saque também serve para elogio. Ninguém usa muito, mas o saque serve para elogio, e a gente conseguiu fazer com que também fosse atendido por um agente virtual. Eu acho que esse foi o ponto alto do nosso negócio. Porque é muito difícil você atender um cliente que está esperando. Uma coisa é o cliente desejar, ele tem vontade de se alimentar daquele produto. A outra é o cliente ligar para alguma informação, para fazer alguma queixa. Então, assim, isso daí foi o grande diferencial que foi feito muito rápido. Acho que a gente não teve 2 meses para fazer isso. Uma época de pandemia começando, onde a gente sabia que ia ter uma dificuldade das pessoas se locomoverem. Então, esse foi o ponto forte nesse momento atual, que carecia de pessoas, ou alternativa a pessoas, eu gosto de chamar de alternativa, e a gente conseguiu colocar isso com maestria, muito pouco retrabalho. Eu não lembro de ter feito retrabalho, não sei o Danilo, eu não lembro de ter feito retrabalho. Então, assim, tudo que entrou de forma muito rápida, eficaz e assertiva. Acho que esse é o ponto alto, falar um saque. O saque, geralmente, você está tratando com algumas pessoas que querem informação, elogios, querem falar. E não adianta você colocar um saque escrito. As pessoas querem falar. A gente está no Brasil, onde as pessoas ainda gostam de falar. É digital uma pequena parte, está evoluindo, mas a parte das pessoas mais antigas, ou as partes das pessoas que têm dificuldade na mudança, querem falar, querem usar o telefone. Eles ligam e são atendidos, não importa por quê, porque o robô deles é muito humanizado. Essa diferença é muito grande. Convido a todas as pessoas, não fazendo propaganda, mas já aproveitando, a fazer um pedido no Habib's, por voz. Vocês vão ver a diferença. É bem legal. É uma experiência muito positiva.
Certo, Danilo? Danilo, Exatamente. se você puder complementar, né? Vou complementar. Então, o que a gente trabalhou aí nesse projeto, né, foi não somente essa parte de integração, né, mas existe também um processo de conhecimento entre empresas parceiras, né, conhecimento da estrutura de um lado, conhecimento de uma estrutura de um outro lado, né. E isso é muito importante quando a gente vai desenvolver um produto, né, nós como integrador, ter uma parceria mesmo, não ser uma visão de cliente-servidor, onde um lado dá as diretrizes, outro lado recebe, mas um lado onde tem uma visão de um time único com um objetivo final de implantar uma tecnologia, né, que estrategicamente beneficia a todos, né? E aí, nessa questão dos maiores desafios, né, que o Alisson colocou, do SAC, né, foi realmente algo que, assim, foi o que faltava, e um ponto importante de colocar nisso também, né, existe um processo de aprendizado do nosso robô, né, do nosso agente, porém existe o processo de aprendizado do cliente também, né, e aí que o saque acabou sendo muito mais tranquilo, né, de implementar, porque a gente esquece que os clientes que vão ligar, eles vão conhecer ou não o que eles estão ligando, né. E uma vez que eles vão ligar e ouvem no saque a voz do agente virtual, e já sabe como o agente virtual se comunica com eles, né, existe um protocolo ali de diálogo, né. Isso acaba facilitando um pouco também o trabalho do consumidor conseguir explicar, eu quero saber do meu pedido, que está demorando tanto tempo, ou quero elogiar porque a promoção veio certinha e as coisas que eu pedi a mais também veio, entregue no tempo mais rápido, o que for, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a pontuar. E um outro ponto que a gente ainda não falou um pouco é em relação à integração dos serviços, né? Um agente virtual, ele não trabalha só no stack de voz, né? Ele trabalha em vários stacks, né? E um dos stacks que é o mais crucial, né? Onde geralmente é o que tem mais demoras ou é algo mais complexo para conseguir viabilizar, é fazer com que o sistema A converse com o sistema B. Às vezes o sistema A não está completo, às vezes o sistema B não está completo. E aí tem um trabalho do time todo, das duas empresas, de conseguir viabilizar que o A consiga falar com o B, assim como um operador tem uma interface, que é uma tela, onde ele vai digitar, né, e vai fazer tudo o que ele precisa, ler as informações, né. O robô também precisa dessa interface, e aí esse é um ponto que a gente acabou não tocando, mas que o time do Alisson tem um ambiente muito, muito flexível e muito amigável para a gente trabalhar junto. Tá. Alisson, na sua visão, você chegou a falar há pouco atrás, né, da questão do humano, né, e que você vê um complemento aí, você não acho que você deu a entender isso, né, você tem uma visão mais complementar e não uma substituição. E aí eu pergunto para você, como é que vocês vão encontrar, como é que você vê o encontro, como se encontrar o balanceamento entre os agentes humanos e os agentes virtuais? Como é que vocês vão fazer essa equação adequadamente, Alisson? Como é que vocês estão enxergando isso lá? Essa é uma pergunta que amedronta todo mundo, né? Porque o que a gente tem feito? Exatamente. Geralmente você numa operação de contact center, você divide as pessoas por quartis. Quartil 1 é o cara top, quartil 2 é o que está chegando, quartil 3 está um pouco distante, o quartil 4 é aquele que está ali para cumprir aquela jornada que antigamente a contratação era por PA logada, está mudando agora. O que a gente tem feito? O quartil 1 é o que a gente manda, são as referências que nós temos para construir um robô ou um agente virtual. Esse cara ele cumpre toda a sua jornada de acordo com o pré-estabelecido. Isso faz com que a gente tenha uma uniformidade no atendimento.
Por isso que o agente virtual, ele é muito parecido com o melhor agente que nós temos, que é o quartil 1. Os outros quartis, eles têm sua importância, mas essa importância, talvez ele é numa curadoria, talvez ele é numa outra função de back-office. E a gente acaba prevalecendo e enaltecendo o quartil 1, que é o cara que oferta a sobremesa, que é o cara que oferta a bebida, que é o cara que já atende o cliente, que já conhece o cliente, já sabe quem é o João, ele já criou uma empatia, uma simpatia. Então, esse é o grande segredo, é você colocar o quartil 1 como exemplo, aquilo que tem que ser seguido, então você cria suas soluções inovadoras, seja com agente virtual, de voz, ou seja com agente virtual de texto, baseado naquele quartil 1. Ele segue o script da forma correta. É a melhor maneira de se atender um cliente, de forma elegante, de forma parcial e colaborativa. E os outros agentes, eles vão ser deslocados para fazer uma curadoria, para melhorar esse processo. Então não existe esse tema que vai substituir. Não, ele vai ser um aliado. Talvez esse é o grande, que as pessoas às vezes não conseguem explicar, porque fica meio sem graça, e a gente acha que tem empregabilidade para todo mundo que quer enriquecer a ferramenta é sempre bem-vinda. Ok. Pessoal, só lembrando que nós estamos com um canal aberto no YouTube, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam uso, ok? Eu queria, Alisson, Danilo, queria ver com você o seguinte, o Alisson citou, né, a abrangência desse serviço de delivery, né, de atendimento e de fornecimento de alimentação nacional, né, está atuando em todo o território. A gente sabe que o país tão grande quanto o nosso, temos ainda pessoas que realmente têm a dificuldade na escrita, por exemplo, ou até mesmo ao acesso ao dispositivo que permita essa escrita, né, então a voz tem aí o seu poder, o seu protagonismo, né? Como é que você enxerga, então, essa questão do regionalismo, da grande extensão, diferentes pessoas, né, e formas de falar? Vocês tiveram alguma dificuldade nesse sentido? Ou seja, a parte tecnológica de voz, realmente de reconhecimento, e do lado de classificação, de detecção da interpretação daquilo que se quer e se deseja para o lado do cliente, foi bem resolvida no âmbito nacional? Legal, Danilo. Boa pergunta. João, primeiro, falando sobre essa questão só começar aí do começo, né, sobre a parte das pessoas usarem ou não a interface de voz, né, e ainda, assim, o que você pontuou, o Alisson pontuou, que as pessoas usam, será que elas vão continuar usando, né? A questão principal é a gente lembrar um pouco de antropologia aí e entender que a primeira maneira que o homem usava para se comunicar era através da voz, né? A gente nunca teve, demorou muito tempo para existir alguma maneira de sair da voz e criar outras coisas, né? E depois de muito tempo veio a escrita, né? E ficamos presos a registros dentro da escrita por não sei quantos anos, mas muitos anos aí, e nesse momento nós vivemos uma transformação mesmo, uma mudança de paradigma, que é entender que a voz pode ser considerada uma aliada a registros, uma aliada a parte de texto, né? E a ferramenta faz isso, né? Na verdade, o que existe por trás de tudo isso, né? O robô não escuta um áudio e ele pensa e reflete sobre aquele áudio. Ele tem que transformar aquilo num texto, né? E o que ele faz com aquele texto, né? Como que aquele texto vai ser compreendido pelo agente e entender qual é a devolutiva em áudio que ele também vai devolver para o outro lado, né? Uma comunicação onde nós temos duas interfaces de áudio, o ser humano conversando, né, o cliente de um lado e o agente virtual de outro, né? E o que conecta os dois, né, é o áudio, né? É a voz, né? A voz do robô e a voz do humano, de maneira que o humano precisa ser muito bem entendido pelo robô e o robô também tem que ser entendido pelo humano. E agora eu entro na questão da regionalidade.
muitas vezes a gente conversa com as pessoas, né? Eu acredito que todos aí devem ter alguma experiência assim, e às vezes ou a ligação não tá ruim, ou tá conversando numa distância longe, onde alguma coisa você não pegou ali, né? Você não entendeu muito bem, mas existe um contexto de uma conversa onde você consegue imaginar que o que é aquela palavra ou aquela frase que a pessoa falou, que alguma coisa acabou ficando um pouco difícil de ser entendido, né? E esse é um enorme desafio quando a gente trabalha com soluções de STT, né? Como o que a gente trabalha dentro da Voxline. E algumas vezes ele por si só, ele não é completo, né? Muitas vezes pode acontecer de uma palavra, por exemplo, tem palavras que são muito parecidas, né? Dependente e independente, né? Eu sou independente, eu sou dependente. Algumas coisas é muito difícil, né? Na questão dessas palavras, né? Como que a gente consegue adivinhar, vamos dizer assim, né? Então, usamos muito o melhor que a ferramenta da CPQD nos proporciona, né? E lembrando que a nossa arquitetura ela é composta por alguns componentes, né? Nós temos um reconhecimento proprietário também, né? Um pouco bem mais ineficiente que o da CPQD. O da CPQD hoje é bem melhor, é muito melhor. E nós trabalhamos com uma passagem ali de entendimento, né? Então, o motor consegue ver que ele não foi bem, vai para o próximo, e o que ajuda muito é que a assertividade da CPQD é ótima, e que os dados que ele traz no reconhecimento ajuda muito na interpretação. A ferramenta de reconhecimento ela consegue pegar uma frase inteira, quebrar palavra por palavra, para falar qual é a precisão de cada palavra. Uma vez que nós temos isso, nós imputamos isso dentro de um motor de NLU, né, que é um motor que faz uma ponte entre o texto e a linguagem de produtos do Habib's, né? Então, ele vai transformar tudo aquilo que ele está entendendo num código de produto, passando, olha, faz o pedido ali para a pessoa, coloca ali o código do produto 221, quantidade tanto, e a ponto do NLU tem um papel extremamente importante, questão de identificação de sinônimos, né? Muitas vezes algumas palavras podem variar, algumas palavras que a gente espera que vá ter o retorno, pode ter alguma palavra muito próxima e baseado no machine learning ele vai conseguir entender que quando aquela palavra aparece um pouco, mesmo que um pouco fora, ele sabe que o que a pessoa está pedindo, o contexto, né, que é o que a nossa cabeça faz, é o produto tal, né? Então, o reconhecimento ele é excelente, mas é importante, inclusive, falar isso para todo mundo, né? Que acredito que vocês devem ter clientes aqui também, que ele por si só, ele não é uma automação de diálogo, ele é uma ferramenta especialista de reconhecer, transformar voz em texto com uma maior precisão possível. Né? Espero ter respondido aí, desculpa, eu acabei falando um pouco demais aí. Não, Danilo, tudo bem, mas talvez só para completar, eu acho que a grande métrica aí você disse, né, Alisson, no começo, que o grande desafio era conter o abandono, né? Significa que os voice bots conseguiram fazer o atendimento. A minha pergunta para o Alisson dado todo esse regionalismo, dado tudo isso, na sua experiência como um varejista, um delivery de alimentos aí, a nível nacional, se houve problemas do ponto de vista de você ter que transbordar. Ou seja, eu quero avaliar o seguinte, se tudo funcionou tão bem, sua taxa de transbordo para um entendimento humano deve ter sido mínima. Queria entender como é que você viu, se houve alguma questão muito forte em algum ponto ou não do país, ou se tudo correu bem na sua ótica aí do provedor final, né, do serviço. A pergunta é extremamente diferente e que vem no momento propício. A gente não teve essa ideia de transbordo, porque assim, como o Danilo falou, eles trabalham com contexto.
E essa contextualização ajudou bastante. E a semântica no Brasil é algo a ser bem melhor estudado, né? Porque a gente fala alguns portugueses, né? A gente não é diferente. O cara do Nordeste é de um jeito, do Sul é outro, da região central. Então, assim, nós temos pelo menos umas 6, 7 regiões que falam português diferente um do outro. E a gente não teve essa grande dificuldade, e a aceitação foi muito rápida até, por conta da contextualização. Então, a gente não teve esse problema. O cara pediu uma esfirra, e olha que o cardápio dos nossos clientes, a gente está falando de ragazzo, habib's e até o tendal. Assim, são cardápios, olha, não são fáceis, porque eles são extensos. Tem de tudo. Tem de suco de açaí até Coca-Cola, tem esfirra de N sabores, tem lanches, tem pratos árabes. Então, assim, é muito difícil você fazer esse entendimento. E a gente não pegou nenhum caso do entendimento errado. Não chegou um pedido, um cliente pediu, eu pedi uma esfirra de calabresa e veio de calabresa com queijo. Não aconteceu isso. Então, eu acho que é um mérito da Talk usar as ferramentas que a CPQD dispõe, que está a parceria de vocês, para criar o robô, a mecânica, que a gente não teve nem um ponto sequer de falar assim, puta, isso foi muito grave, não dá para continuar. Muito ao contrário. Foi tão bem sucedido que a gente evoluiu ao saque. Se já era inimaginável fazer uma venda através de um agente virtual, imagina um saque. Então, graças a essa contextualização, essa assertividade, a gente teve ótimo sucesso e hoje eu não vejo mais barreiras a nada disso, tá? Acho que todos os produtos, todos os clientes, já é possível fazer essa migração. Okay. Ou implementação. Danilo, a gente ouviu falar... Tá, obrigado, Alisson. Danilo, para você, a gente tem ouvido falar que muitas empresas estão acusando aí um crescimento grande, 200%, já ouvi falar aí na venda na venda de serviços por voice bots, né? Como é que está sendo para vocês da Talk, que atendem não só a Voxline, mas outros negócios também? Vocês também estão vendo esse crescimento no mercado? Sim, existe é clara a busca das empresas, né, conseguirem encontrar parcerias para conseguir ter um canal que trabalhe apoiado ao canal do humano, né, para que exista flexibilidade e escalabilidade dentro do gerenciamento de um call center, né, seja qual for a estratégia de usar. Então, assim, existe sim um crescimento. Eu não consigo olhar um percentual, eu acho muito difícil, às vezes, a gente conseguir medir isso, né? Mas, ao mesmo tempo que eu acredito que esse crescimento acabou vindo pela questão dos brasileiros terem que se reinventar, as empresas terem que se reinventar, uma vez que o atendimento físico acabou ficando um pouco mais restrito aí. Né? Tá. Eu queria só voltar um pontinho e você poder explicar o AVI é diferente, vamos dizer, do chamado bot, que a gente ouve falar muito. E talvez esse aumento, muitas vezes, pode ser do bot, do FAQ, de uma coisa muito simplificada para um atendimento. Mas você fala de um agente de serviço, né? E aí é que você diz, isso é diferente. Eu queria que você pudesse só complementar essa tua visão. Você fala de agente virtual inteligente. Me dá só essa diferença, porque talvez esse percentual tão grande que se fala, pode ser que muitos não estejam colocando toda essa visão que você menciona no começo, você citou isso. Eu queria só explorar um pouquinho sobre esse ponto. Vamos lá. Por que a gente diferencia um do outro? Quando a gente fala só de um robô simples, ele vai executar uma função simplificada. Ele vai fazer um processo. Quando a gente está falando de usar um agente virtual com inteligência artificial, a gente está falando que ele já vai aprender, ele vai conseguir as melhores práticas, ele vai conseguir dialogar com o nosso cliente de uma maneira aberta.
Não são perguntas fechadas. Você quer isso? Quero. Olha, eu quero isso, eu quero pedir X esfirras, mas eu quero pedir uma coca e também um pastel de Belém. Ou mais complexo ainda, eu quero pedir 5 esfirras de carne, 10 esfirras de queijo, 15 esfirras de picanha. Então, assim, o contexto é muito diferente de um bot simples. Se você faz essa pergunta para um bot simples, ele vai se perder, porque ele é preparado 1 para 1. A ferramenta que foi desenvolvida por nós e pela Talk, ele é aberta. O cliente ele vai falar assim, você pode falar seu pedido, ele pode falar todos os itens que vai lá. O robô vai entender, melhor que entender, ele vai compreender, vai transformar aquilo em um pedido final que já vai sair na impressora da loja. Então, a gente não pode deixar misturar, senão vai ficar muito igual. Porque quando a gente fala num bot simples, ele não tem uma inteligência. Ele segue apenas uns procedimentos, não é nem API. O nosso caso, não. Ele é um bot com uma inteligência, onde você pode falar abertamente com ele e ele vai atender o seu pedido da maneira tal qual você falou. E importante, os bots também, os agentes virtuais, ele vai confirmar com você no final do pedido, se é aquilo mesmo que você pediu, e vai dar a chance de você falar alguma observação, o seu pagamento, se você quer fazer o pagamento, se você precisa de troco. Esses detalhes, eles não podem cair na mesma vala que um bot comum. É por isso que a gente coloca essa diferença, porque a gente está entregando algo muito próximo ao humano. De fato, é uma alternativa ao humano. Então, a gente tem que dar esse mérito, e essa diferenciação, ela é justa por conta disso. Complementar aí também, essa questão que você colocou do voice bot, acho que um paralelo interessante, Alisson, é quando a gente pensar mais ou menos assim, né? O agente virtual, ele sentou do lado de um agente humano, e de outro, e foi aprendendo, falou, como que você faz? Tá, e você, como que você trabalha? Né? E aprendendo com cada um, pouquinho a pouquinho, né? A ponto dele entrar na experiência e ele pisar no tomate nos diálogos, falar, puxa, robô, não fala assim, fala desse jeito, né? E até um processo que, puxa, os clientes não estão me entendendo, o que eu tenho que fazer? Né? A gente foi tentando, de um certo modo, criar uma tutoria de um agente virtual, como se fosse uma pessoa mesmo, né? É muito pessoal, mas não o áudio pessoal, não estamos falando de um áudio amiguinho, estamos falando de um processo, né? É um sistema, né? Assim como você abre um site para comprar uma passagem aérea, aquilo é um sistema que está falando com você, e já existe um protocolo ali de cada um como se comunicar, né? Esse agente virtual é um nome que a gente gosta muito de usar, não para esse tipo de produto, o nome bot, né? Exatamente por esse conceito. É um robô que ficou ali numa incubadora, sendo cuidado, tratado por todo mundo, a ponto dele virar um agente. Ele não é um bot, ele é um agente. Ele cresceu, né? Ele teve uma evolução. Uhum. Passou da experiência, foram colocando mais coisas para ele cuidar. Hoje ele é um agente importante ali, consegue ser responsável por muita coisa. Importante, né? Ele não sai de férias. Entendi. Trabalha todo o tempo. E aí é um ponto importante, desculpa eu queria passar agora para um ponto da nossa conversa, para a gente olhar para frente, né? Olhar agora uma expectativa de futuro dos voice bots, vamos pensar assim, ou dos bots em geral também, né? A gente sabe que, na minha visão, acho que há muito ainda a evoluir, né, para que cada vez mais a gente possa colocar o humano para tratar aquilo que é mais nobre, que é mais complexo, né, e dar mais autonomia para esses chamados agentes virtuais, né, em vários pontos dessa jornada de atendimento do cliente. Então, eu acho que tem coisas que precisam evoluir. Eu queria saber, na visão de vocês, quais são essas expectativas de avanço aí no campo da inteligência artificial e na aplicação nessa temática aí. Ou seja, estamos falando, vocês estão enxergando análise de sentimento, ser capaz de entender o humor. O que está na frente, na fronteira, que você
a Alisson gostaria de ter, né? E você, Danilo, gostaria de oferecer e que você enxerga lá na frente? Queria ter uma ideia de futuro. Como é que vocês estão vendo essa tecnologia evoluir? Começa Danilo ou começa eu? Por favor. Vamos lá. Eu acho que a análise de sentimento, ela vai ser muito importante, porque assim, isso já está sendo trabalhado, porque eu vou identificar se o cara está feliz. Se o cara está feliz, eu posso vender alguns produtos que ele não pediu, que ele não lembrou. Eu posso pegar a experiência dele passada em produtos anteriores e fazer uma oferta. Se o cara está nervoso, tem alguns produtos do Habib's Ragazzo, ou do nosso cliente, que também pode vir a calhar com o momento dele, para ficar mais calmo. Então, assim, acho que agora o céu é o limite. Sendo bem franco, acho que o céu é o limite. Tudo se transformou possível. O impossível se materializou. E agora é questão de ter uma equipe de curadoria, que já está sendo montada e trabalhada, para melhorar a experiência do bot, do AVI, para atender melhor o nosso cliente, que é o cliente da rede. Então, assim, não tem mais barreiras. De verdade, a barreira agora cabe a nós a fazer esse agente virtual se transformar mais inteligente para reconhecer a sua necessidade. Ser algo ativo e não reativo. Então, é uma mudança também que a gente já está preparado para fazer e estamos trabalhando para isso. Está no nosso horizonte. Ok. Eu vou ser breve. Você vê o futuro aí. Eu vou ser breve para a gente ter um tempo lá de responder as perguntas também. Eu acho que, assim, uma pessoa que está trabalhando há 5 anos com isso, experiência de uma pessoa que está trabalhando há 5 anos com voice bot. A gente está no começo, isso é o começo. O começo, muitas empresas e muitos integradores de serviço não sabem ainda como aplicar ou como inserir as coisas, né? E eu acho que a gente só vai conseguir encontrar as respostas olhando para o cliente, olhando o que o cliente, qual é o problema do cliente, né? E uma vez que algumas ferramentas são criadas, puxa, essas ferramentas ajudam, mas não é o que o cliente quer, tá? Isso aqui não vai resolver. Eu acredito que a gente vai ter sucesso aí no futuro vendo problemas do cliente. Então, questão de análise de sentimento é uma ferramenta boa para trabalhar. A questão que não falamos ainda, mas biometria vocal também é um produto muito promissor também, né? Tem N utilidades para isso, né? Resolveria dezenas de problemas aí também. Então, sendo bem breve aí, eu acredito que o futuro é muito grande ainda aí pela frente, e eu acho que a questão da pandemia não ajudou, né? Quero dizer, forçou, empurrou o avanço e a dependência de ferramentas inovadoras. Danilo, aí você fez liga aqui, eu vou passar a pergunta de algumas que eu tenho aqui, e a pergunta da Giovana, da Fensa, que é uma fabricante de Coca-Cola. A Giovana diz: como as empresas devem se preparar para enfrentar os desafios com as novas tecnologias? E a liga é exatamente nesse momento que nós estamos atravessando, essa transformação digital, isso tudo torna-se cada vez mais mandatório, você precisa, né, chegou no limite, você precisa dar uma solução. Então, como é que elas se preparam para enfrentar esses novos desafios com essas novas tecnologias? Na visão de vocês, se vocês puderem colaborar aqui, passando um pouco como é que vocês enxergam isso. Alisson, começa aí. Como que a gente deve se preparar? Você é empresa, pô, você é um cara bom para falar disso. Como que nós nos preparamos? A gente viu que nós tínhamos um ponto para melhorar, que esse ponto trazia algumas experiências negativas aos nossos clientes, ao cliente dos nossos clientes. Então, a gente pegou esses pontos e fizemos um benchmark. O que nós vamos fazer para fazer? Qual a solução que a gente vai adotar para resolver esse problema? Que é a fome, a vontade, atender os anseios do cliente, do meu cliente. Putz, vamos fazer isso. Cara, vimos algumas soluções, nenhuma dava certo. Encontramos a Talk, que é uma empresa que fez parte do nosso negócio, não veio para ser apenas um fornecedor, veio para ser um parceiro
entendeu o problema, esmiuçou o problema, sentamos juntos, falamos assim, vamos fazer isso aqui? Vamos. Cara, a gente pegou o problema, passo a passo, e construiu a melhor ferramenta que podia ser feito. E a gente está falando isso, tal qual a Coca-Cola, a gente está falando de que é bebida, a gente está falando de alimentação. As coisas se combinam. Então, tudo parte de você ter uma cabeça aberta, ter vontade de desbravar, não ter medo de errar. Acreditar no parceiro que você escolheu, sabendo que pode ser que você tenha uma queda, que você tenha algum ponto de acerto, e não um ponto de você parar, de desistir. Acho que esse é o grande segredo, é você ter confiança em quem você escolhe para ser seu parceiro e engajar seu time. Mostrar para ele o valor que aquilo vai trazer. Não diretamente para você, mas diretamente para o seu consumidor, que é ele que vai pagar aquela tecnologia. O benefício é para o consumidor final. Tá bom, Alisson, obrigado. Eu vou escolher mais uma pergunta, mas eu mesmo vou responder ela aqui, porque eu acho muito interessante. O Marcel Oliveira pergunta: há algum plano de utilizarmos essa ferramenta internamente nas organizações, né, com o objetivo de melhorar o tempo de resposta, a padronização, reduzir a entropia, etc. Ou seja, eu diria, respondendo ao Marcel e nós estamos aqui, sim, esse tipo de solução tem aplicação interna nas organizações, seja num helpdesk ou em qualquer outro serviço interno, no RH das organizações, em várias outras. Eu não sei se o Edson, se o grupo Voxline, com todas as cadeias de loja, estão usando para o seu público interno, mas com certeza isso tem uma aplicação direta aí, né, o Marcel. Posso até deixar o Alisson completar, se eles têm planos de utilizar internamente dentro da corporação, mas com certeza sim. Há vários exemplos disso, tá? Então, você consegue realmente ter eficiência interna. Alisson, se você puder só dizer se vocês têm planos de usar esse tipo de solução e tecnologia também internamente, e aí a gente vai passando para o encerramento aqui do nosso painel. Alisson caiu? Não, estou aqui. Opa, aí o Alisson está aí. Eu acredito, João, que, como eu já disse, não tem impeditivo para nada disso. Todos os nossos clientes hoje são clientes potenciais para implementar essa tecnologia. Basta que o cliente aceite os desafios. É importante falar também que tudo que é regulado, existe uma fronteira a ser passada também pelas autoridades. Estamos falando de saúde, a Anvisa, nós temos alguns clientes da parte de tecnologia que é a Anatel, então vai muito do cliente romper essa barreira. A barreira tecnológica, depois que a gente conseguiu vender alimentos tão sofisticados ou tão difíceis de você ter esse diálogo superado e atendido hoje por são 1 milhão, mais ou menos, mais de R$1 milhão por mês de clientes que consomem através de agentes virtuais. Eu não vejo nenhuma barreira e, assim, como eu disse, é questão de ter essa audácia, acreditar no projeto que a gente pode fazer isso. Ok. Danilo, para a gente finalizar, você tem alguma colocação a mais sobre esse aspecto ou outro que você queira complementar? Vou colocar a questão da pergunta também, né? Eu acho interessante, né, essa questão de pensar em onde os produtos podem ser utilizados em outras questões, né? Eu acho que é um questionamento que a gente sempre tem que estar fazendo e assim, algumas vezes a gente tem que ter a iniciativa e começar. Muitas vezes nós pensamos, e se acontecer tal coisa, e se eu fizer tal coisa, mas algumas vezes a gente não tem que pensar e pôr a mão na massa e fazer. Vou começar isso aqui. Não ter medo de falhar, não ter medo de dar errado, e começar a tentar usar alguma coisa, mesmo que às vezes você não saiba muito bem onde você vai colocar aquilo, ou para quê, mas a jornada de você conseguir ter esse aprendizado, esse processo de tentar implementar uma solução,
é algo que vai fortalecer tanto o profissional quanto a empresa, em questão de aprender tanto um caminho que deu certo quanto um caminho que deu errado. Ok. Alisson, antes da gente passar para a Silene fazer um encerramento aqui com a gente, você quer tecer mais alguma palavra? Você quer fazer alguma outra colocação? Completar algum ponto? Eu corroboro com o Danilo, assim, a gente tem que fazer um projeto e acreditar, dar confiança, engajar as pessoas, porque um agente virtual ou um robô, ele não vai fazer nada sozinho. Ele precisa do ser humano, ele precisa de todas as orientações, ele precisa do engajamento entre todos, da empresa contratante, da empresa contratada e dos parceiros. Uhum. Assim, sabendo que irão existir dificuldades, obstáculos, mas todos eles são factíveis de ser superados. Não existe nada, a pandemia veio para mostrar que não existe nada intransponível. Tudo é possível, desde que se tenha foco. É isso. Ok, muito obrigado. Silene, você se junta a nós agora, por favor? Sim, então lá, é só um clique e já estou aqui de novo. Pessoal, muito legal. Olha, passou uma hora que a gente nem viu, acho que dava para a gente ficar aqui mais umas horas proseando, né? E foi muito legal porque, Alisson, curiosamente, a gente acabou, né? A sua última fala foi a fala que nós tínhamos antes de iniciar a live, né? Acho que as tecnologias estão aí e o momento mostrou realmente que com engajamento e coragem, né? E muito trabalho, como você dizia no início, tudo é possível, né? Essa é uma prova. Esse momento deixou isso tudo muito claro, tá certo? As tecnologias estão aí, tá certo? Bom, pessoal, muito bom. Eu aqui, em nome do CPQD, mais uma vez, quero agradecer muito a participação do Danilo, do Alisson. Muito obrigada por compartilhar aqui conosco e com todos os nossos ouvintes essa experiência que, sem dúvida, é um case muito legal, né? É na prática aquilo tudo que a gente vê, um monte de coisa por aí na teoria, mas aqui a gente falou de um caso prático e que, felizmente, está indo muito bem. Muito obrigada mesmo. Pessoal, e vocês que nos assistiram, muito obrigada, que passaram aqui conosco essa última hora, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo, e eu aproveito esse momento para convidá-los a participarem da nossa próxima live, que será na próxima quarta-feira, sempre às quartas-feiras, no mesmo horário, às 17 horas, e o nosso tema na próxima semana será a pandemia e a escalada do uso e dos riscos nos meios digitais. Por favor, inscrevam-se, vai ser muito legal. Aliás, com muita responsabilidade agora, depois dessa live tão legal que inaugurou aí a nossa série de lives. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que, se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples.
Os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo.